O Brasil é um país que está crescendo, é um país que está criando novos negócios todos os dias. Então ele precisa de todos, dos jovens e dos mais velhos. A IA vai ser uma transformação muito forte e muito polêmica. A maior representação do fracasso é a empresa dar prejuízo. Porque uma empresa, ela vive de uma receita e de despesas. Você fazer ela dar lucro, eu tenho uma frase que vou falar aqui, é mais difícil que cantar Mulher Bonita. Procure abraçar aquilo que você está aprendendo, tentar entender realmente. Basta fazer um esforço, porque no momento que você começa a entender, começa a dar prazer, começa a ser gostoso você aprender. Você quer aprender cada vez mais. Você já se perguntou o que realmente está por trás do sucesso? Aqui é a Pod to Cash, o caminho do sucesso. A gente vai direto à fonte. Convidamos executivos e empresários de destaque para revelar os bastidores das suas jornadas, os comportamentos, quais são as crenças, as experiências, os mentores, livros e decisões que levaram ao topo. Não é sobre sorte, é sobre escolhas. E talvez você descubra que o próximo grande sucesso pode ser o seu. Então, eu sou Rodrigo Zampronha, sou sócio, fundador e proprietário do grupo Cash Company. Nós temos a Cash to Pay, a Cash to Flow, a Cash to Crypto e a Pod to Cash, onde a gente então descobre o caminho do sucesso de empresários como, hoje, o convidado Ernesto Haberkorn. Muitos não conhecem ele, mas quando eu falo da empresa que ele fundou, com certeza a grande maioria já escutou ao mínimo falar. Ele é fundador e acionista da TOTUS, uma empresa pujante que hoje fatura mais de 5 bilhões de reais. Tem mais de 10 mil funcionários, um RP de gestão, onde que aqui na América Latina ele acaba dominando o mercado brasileiro, onde a SAP, a alemã, acaba sendo a prioritária no restante dos países. Hoje, então, o convidado Ernesto Haberkorn, proprietário também da ERP Flex, está aqui sentado conosco para poder, então, transcorrer sobre a sua jornada e o caminho do sucesso dele. Seja bem-vindo aí, Ernesto. É um prazer estar aqui, conversar não só de software, de tecnologia, mas também sobre a vida, sobre trabalho, sobre empreendimento. Perfeito, Ernesto. Então, começando na jornada, sempre a gente tem por trás a nossa família. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais como é que foi a sua infância, a sua adolescência. Bom, eu sou filho de alemães que vieram para o Brasil fugindo da guerra. Meu pai, ele, para facilitar a vida, até se converteu para o catolicismo e vivi a minha infância lá em Indianópolis e depois mais aqui na região norte de São Paulo. Gostei muito sempre de estudar, estudei no Dante, depois fiz GV, na terceira turma da GV. E aí... Isso em que ano, Ernesto? Isso foi na década de 60. De 60. Aí trabalhei em 4 empresas, na DECA, na Siemens, que tinha uma empresa de computação, né? E ela entrou na área de computação, mas depois a IBM falou, ou vocês saem da área de computação, ou nós entramos na área de telefonia. Aí a Siemens saiu. E eu, na Siemens, estava desenvolvendo um software para mostrar para os clientes o que um computador é capaz de fazer. E aí, esse software virou a SIGA, que hoje é a Microsiga, depois da Microsiga, e que hoje é a TOTUS, se bem que a TOTUS é a fusão de várias empresas. Perfeito, mas ainda falando nas tuas origens, a formação assim pessoal, o que o senhor lembra assim, de alguma crença familiar, alguma frase de infância que ficou marcada para te poder, então, chegar aonde o senhor chegou? Bom, meu pai era um trabalhador muito assim, dedicado, ele tinha a Fotolabor, e eu trabalhei com ele, dos 16 até os 19 anos, mais ou menos, eu fazia fotos lá na General Osório, na Fotolabor, e realmente foi uma decepção para ele, né? Que um dia eu cheguei e falei, pai,
eu estou fazendo cursos de TI, de tecnologia, então não vai dar para mim seguir a Fotolabor. O que ele fez foi um ato legal que ele pegou e deu a empresa para os funcionários, para os colaboradores que ele tinha. Que legal. E falando nos cursos de TI, até eu e o Ernesto fizemos um curso junto de IA, que me chamou bastante atenção, a gente foi colega lado a lado, que ele no alto dos 81 anos, ele se intitula um papa-curso, né? Que ele adora, então, sempre agregar novos conhecimentos e tudo, e isso me chamou muito a atenção, para a gente poder estar aqui, né, conversando e entendendo melhor qual que é o mindset dele. Na sua opinião, Ernesto, qual foi a principal assim, diferença para te poder, então, chegar a conquistar tanto o conhecimento em TI, quanto propriamente a fundação de uma empresa que hoje é uma das maiores empresas do Brasil, que é a TOTVS? Bom, eu, assim que me formei na GV, já comecei a trabalhar na área de TI, né? Principalmente depois que eu fui trabalhar na Honeywell Bull e na ESC, na ESC, na Siemens, que era uma divisão da Siemens que trabalhava com processamento de dados, que vendia computadores. E aí ela encerrou as atividades, porque a IBM falou que se ela continuasse nessa atividade, ela entraria na área de telefonia. Então, eu montei a SIGA. Quer dizer, eu peguei o sistema e comecei a vender. Foi em 69? Mais ou menos na década de 60, exato. Um pouquinho antes, 67, 68. Uhum. E aí a SIGA foi crescendo, depois com a entrada do Laércio, e esse foi um ponto muito importante, porque eu sou um bom programador, mas um péssimo gestor. Então, o Laércio começou comigo e foi pegando essa parte de gestão. Você me contava que o Laércio, ele foi estagiário, isso? Ele era estagiário e você convidou ele para, então, fazer parte da empresa. Exatamente. Ele começou como estagiário aos 16, 17 anos. Começou também a programar, principalmente quando, na década de 90, surgiram os microcomputadores. Então, eu fiquei aí num tempo no mainframe, só depois de entrar na área dos micros, e ele começou desde o início na área dos micros. Até uma curiosidade que eu tenho, como a gente é de 83, a década de 90 foi realmente a década dos microcomputadores. Exato. Mas o senhor acabou, então, de me dizer que em 67 você criou a SIGA. Isso. Como é que era trabalhado a SIGA se não existia nem o microcomputador naquela época? Era nos computadores de grande porte. De grande porte. E eu usava principalmente os computadores que a Siemens tinha ainda no mercado, e principalmente na Melhoramentos, nas empresas alemãs, né? E a Henkel um dia chegou e falou que devolveu o computador. E ainda a Siemens ia ficar alguns anos no Brasil. Então esse computador foi para a Anagel. E aí eu fiz um acordo com a Gel. Eu tocaria toda a parte de processamento de dados, não só para os meus clientes, como para a própria Gel, e com isso eu consegui ganhar novos clientes. E aí eu fui conseguindo novos clientes e fazendo também o serviço da Gel, que é uma empresa grande, né, de discos, até que depois veio a época dos micros. Então houve essa transformação, de modo que quando a Gel teve que devolver o computador, porque já estava praticamente tudo convertido para microcomputadores, aí eu segui vida própria com microcomputadores, que depois passaram também a ficar nos próprios clientes. Então, hoje, essa atividade de você ter um software de gestão, um ERP, ficou muito tranquila, eu diria, porque você só precisa desenvolver os programas, porque as máquinas ficam lá nos clientes, os clientes são responsáveis por processar o serviço com os nossos programas, e o grande drama de quem processa dados são os problemas com as máquinas, né? Porque toda máquina dá problema. Tem manutenção preventiva, mas tem muita manutenção não prevista. Propriamente os bugs também, né? Os bugs. Dos sistemas, né? De software também. Você tem que rodar à noite, porque ficou a máquina quebrada durante o dia, ou as máquinas. E hoje também ficou muito mais fácil com o processamento na nuvem, porque os meus clientes hoje, eles só têm os terminais.
eu não sei onde estão os dados. Estão na Amazon, mas em qual computador da Amazon já nem sei. Então está aí rodando no mundo, talvez até fora do Brasil, e o nosso papel é só programar. Perfeito. Até é uma curiosidade que eu acho que não só minha, né, que a gente é da faixa aí dos anos 80, mas como é que acabava, então, sendo a questão dos próprios algoritmos? Era em cima de COBOL, que era a programação? Qual que era a programação que era gerada naquela época? Eu, desde o início, sempre fui muito fã do Assembler. O Assembler é uma linguagem, comparando com o COBOL e com o RPG, de um nível mais baixo, quer dizer. Mas eu sempre falo, olha, são só 7 comandos. Somar, dividir, multiplicar e subtrair, ler, escrever e o danado do if. Com isso, você faz qualquer programa de computador. E aí, eu sempre fiquei no Assembler. Na TOTUS, ou na Microsiga, aí a gente já usou o DBase e depois o Clipper, que hoje é o ADVPL, porque o Clipper não evoluiu para o Windows. Então, lá na TOTUS, principalmente antes, na Microsiga, a gente criou dentro do Clipper as funções para rodar no Windows. E até hoje a TOTUS usa o ADVPL, Advanced Proteus Language, que é a linguagem que é usada no Proteus. Mas quando eu criei a RPFlex, aí eu fui para o PHP com JavaScript, que é uma linguagem de baixo nível. Até é interessante, já que o Ernesto tocou na RP Flex. Uma vez ele me coloca numa visita que foi feita lá onde foi fundado a TOTUS. Hoje o Ernesto ele tem a RP Flex. E ele me conta como é que surgiu a RP Flex, que é um caso bem interessante, bem gozado. Pode... Não, ela surgiu porque quando a TOTUS abriu o capital, financeiramente foi um negócio fantástico. Né, foi a fusão de algumas empresas. Em que ano foi? DRM, foi em 2006. Em 2006, primeiro foi com a RM e com a Logocenter. Logo depois do IPO, o nosso maior concorrente, a DataSul, também se uniu, formando a TOTUS. E hoje a TOTUS tem dezenas de empresas, cresceu muito. Eu fui para o conselho. Vai ficar em casa. Só que minha mulher também falou, aqui não. Aí eu peguei e falei, então eu vou montar uma empresa. E montei a RPFlex, que está hoje num dos prédios que era da Microsiga. E desenvolvi o sistema em PHP, que é uma linguagem muito fácil, muito forte, né? E que permite você fazer coisas boas. E o diferencial do RPFlex é que ele tem uma biblioteca única. Então, todos os clientes usam a mesma biblioteca de programas. É muito legal que, então, no mesmo ambiente onde foi criado todo o início do RP aqui no Brasil, foi onde, então, hoje está instalada a RP Flex. Um sistema que, enfim, é totalmente em nuvem, né? Porque ele já nasceu dessa forma. Isso. Lá aos 64 anos, isso? Que você 2006. Que você, então, surgiu com esse novo movimento. Então, pasmem, que realmente o sucesso vem com bastante trabalho. Sim, mas é assim, RP... ele é um conjunto de programas que faz toda a gestão de uma empresa. Hoje nós temos no Brasil aí grandes empresas, mas o Brasil é o único país do mundo onde as empresas estrangeiras, como SAP e Oracle, não dominam. Quem domina é a TOTUS. E também tem outras empresas como a Sankhya, como a Cigan. Então o Brasil está sempre muito bem posicionado na área de software, e a concorrência é muito grande. Até vamos mandar um abraço lá para o Robson, né? Lá da Cigan, um amigo em comum, né? Nosso aqui, lá do Rio Grande do Sul. Exatamente. Perfeito. E o RP está também cada dia mais se aprofundando, né? Principalmente com toda essa integração com bancos, com outras empresas, e agora também na nuvem, e agora também com celular. Então a gente sempre tem que estar evoluindo, porque a tecnologia cada vez mais presente, e também em termos de aplicações, né? Antigamente era só contabilidade, folha de pagamento, controle de estoque e tal.
Hoje até o estacionamento, a vida de cada um, está tudo, e agora com o celular também, né, essa integração, permitindo que a pessoa do seu celular controle sua empresa. Então a gente sempre tem que estar evoluindo. Perfeito. E eu te pergunto, dentro dessa jornada, assim, qual foi o projeto que mais te desafiou dentro dessa jornada? Olha, eu diria assim que um deles é a legislação brasileira. E pasmem que agora, essa que virá, vai ser mais séria ainda. Porque a legislação já é complicada por si, né? Você tem para serviço, para produto, vários impostos estaduais, municipais, federais, tudo. E o Brasil vai passar por uma transformação fiscal que tem um diferencial em relação às outras que surgiram. As outras sempre eram assim, olha, dia 31 de dezembro é assim, dia 1º de janeiro vai ser assado, e a partir daí, novos programas, novas rotinas, tranquilo, vai mudar de um dia para o outro. Essa reforma tributária, ela vai ser paulatina, ela vai durar 2 anos, 3 anos, sei lá, eu não sei quantos, porque estão dizendo que vai ser 10 anos, ele está me informando, vai ser aos poucos. Então imagina, para quem desenvolve software, como isso é complicado, né? Total. Quer dizer, você vai mudar aqui, não, muda só isso. Depois muda mais um pedaço, depois muda mais um pedaço. Vamos ver. Pode ser bom e ruim, né? Porque também as empresas vão cada vez mais depender da software house para fazer esse processo complexo. Vai ser uma reforma forte, porque vai mudar realmente todos os impostos, tanto federal como estadual, como municipal. E o ERP também, ele está numa evolução muito forte em termos de aplicações, né? Antigamente eram só aquelas tradicionais, agora já se automatiza até a chegada do funcionário, os projetos de venda, o marketing, e cada vez mais também substituindo o ser humano, né? Com o celular, com tudo isso, eu acho que um dia vai ter que diminuir até as horas de trabalho, porque tudo está sendo feito pelo computador. Perfeito. Hoje vocês, dentro da RP Flex, por exemplo, tem alguma implementação de inteligência artificial, AI, ou estão pensando, né, em incrementar? Sem dúvida, a IA ela vai ser uma transformação muito forte e muito polêmica, porque, por enquanto, a gente pode dizer assim, a IA responde perguntas, né? Quer dizer, hoje, todo mundo tem no seu celular 2, 3 produtos de IA e a gente ficou mais inteligente, porque qualquer dúvida que você tem, você vai lá, pergunta e ela responde. Ela não acessa dados protegidos por senha. Essa é uma discussão que ninguém está falando e eu, em toda reunião que eu vou, eu pergunto, vocês vão permitir ou vocês acessam dados fornecendo a senha para a IA? A recomendação que tem me dado, aqui para o público que está ouvindo é importante, não convém, porque no momento que você fornece uma senha do teu cadastro de clientes para a IA é muito inteligente, né? Por isso que ela chama inteligência artificial. A IA vai passar essa senha para todo mundo. Então, não convém. Mas, por outro lado, se você não fornecer a senha para a IA, você fica restrito a um monte de informação sua que você gostaria que ela respondesse. Porque você usa a IA justamente para substituir perguntas que você quer fazer e para as quais não existe um programa pronto. Então, é isso que ela é fortíssima, né? Por exemplo, eu quero saber qual é o cliente da Zona Sul do Brasil que mais fatura dentro do meu RP. Essa informação não tem no meu RP, por exemplo. Vamos supor que não foi previsto isso. A IA vai lá e responde. Mas, para isso, se for acessar uma informação confidencial protegida por senha, você tem que fornecer a senha. Perfeito. E isso é admirável, né? O seu Ernesto, então, ele busca, né, como um bom papacurso, informação. E IA é hoje o que tem de sensação para a gente poder melhorar qualquer tipo de sistema. Mas voltando para a questão de crenças e mentalidade assim, de sucesso, o que o senhor entende como fracasso? Como que acaba representando o fracasso para os dias de hoje? O que representa? A maior representação do fracasso é a empresa dar prejuízo. Porque uma empresa ela vive de uma receita e de despesas.
E você fazer ela dar lucro, eu tenho uma frase que vou falar aqui, já é comum, é mais difícil que cantar mulher bonita, fazer uma empresa dar lucro. É fazer dar lucro. Então, esse é um problema, porque estamos no capitalismo, então tem a danada da concorrência, então teus clientes têm várias opções, e uma dessas questões de escolha é, sem dúvida, o preço. Então, você não pode aumentar muito o preço, com isso a tua margem é pequena. Então, fazer uma empresa dar lucro é trabalho profissional, você tem que ter cálculo, você tem que economizar e vender muito e não baixar o preço à toa, só porque o concorrente baixou. Então, ser empresário é isso, é você estar o dia todo controlando as despesas, as receitas, melhorando seu produto, fazendo a empresa crescer, conquistar mais clientes, se espalhar pelo Brasil, porque o Brasil tem um mercado fora de São Paulo fantástico, e aí ter sucesso. E para isso também um RP é fundamental, mas principalmente o seu produto, o seu serviço tem que ser de qualidade, tem que ser bom, e você tem que estar muito empenhado nisso, né? Perfeito. Em contrapartida, o sucesso, qual que é a principal diferença de quem tem o sucesso efetivamente? Eu diria que, em primeiro lugar, ousadia, né? Essa coragem de você tentar vender o seu produto ou serviço em qualquer lugar, em qualquer tipo de público, ser muito dinâmico e muito agressivo na parte comercial, porque essa é a característica do capitalismo. Tem um monte de concorrentes e que estão lá, que nem você, tentando conquistar um cliente. Então, o empresário brasileiro, quer dizer, o empresário de um país capitalista, ele tem que entender isso. Você vai perder clientes, você vai ter que baixar preço, você vai ter que melhorar seu produto e concorrer com um monte de gente. Se o mercado estiver bom, vai ter cada vez mais concorrentes, mas é a beleza do capitalismo. Infelizmente, o capitalismo, com esse processo, ele cria uma diferenciação muito forte nas classes sociais. Eu tenho acompanhado isso um pouco mais de perto e é impressionante a diferença social que existe no Brasil. Agora até o governo aí está tributando algumas coisas assim, provenientes de classes mais altas, de empresas com mais lucro, e está havendo esse protesto, né? E aí a gente fica na dúvida, será que esse protesto é justo ou não? Porque, afinal, quem tem mais deveria pagar mais impostos. E o governo está tentando equilibrar isso, mas, por outro lado, a força dessas empresas grandes é muito forte. Então, elas conseguem, no fim, não serem atingidas. Então, assim, o capitalismo é o melhor sistema, sem dúvida, mas, infelizmente, ele não está conseguindo criar uma sociedade mais igualitária. Agora, falando do Ernesto em si, tu tem alguma crença que você abandonou nesse longo processo, essa caminhada de jornada de sucesso, para poder dizer que foi essencial largar essa crença para alcançar o sucesso hoje? Bom, uma crença que eu larguei, no meu caso, é a questão da aposentadoria. Boa. Eu rejeitei a aposentadoria. Eu acho assim que dizem que deve-se aposentar as pessoas acima de 80, 70 anos para dar mais trabalho aos jovens. Eu não concordo com essa frase, porque o Brasil é um país que está crescendo, é um país que está criando novos negócios todos os dias. Então, ele precisa de todos, dos jovens e dos mais velhos. E tenho falado assim, o jovem, o velho, dizem assim, o velho não tem experiência, só que quem dá experiência é o trabalho. Então, se o velho trabalha, ele tem experiência. E por isso que eu já falei, eu se morrer à tarde eu vou trabalhar de manhã, no dia seguinte eu vou faltar, mas eu acho que deve-se
E eu vejo, isso aqui é uma coisa E chata é de falar. enaltecedor produzir, né, Ernesto? Tu tá com 81 anos e ainda produzindo, ainda tendo, então, uma troca, como a gente está tendo aqui, queira ou não queira, a aposentadoria, tu esmurece com o tempo. Isso é bem complicado. Mas aí eu te pergunto, hoje, teus hábitos e rotinas, o que para ti tu considera assim inegociável no teu dia a dia? Bom, a primeira coisa é a atividade física, né? Eu tenho lá os 10 princípios lunetas, e o princípio número 1 é atividade física todos os dias. Porque o nosso corpo, ele depende da atividade física, porque é que nem uma máquina, que nem um processo que, se você deixa de fazer, ele perde, se prejudica. Então, uma coisa que eu enalteço muito é fazer atividade física todos os dias, nem que seja caminhar, nadar, mas é gostoso também você praticar junto com outras pessoas, né? Uma aula de ginástica, ou nadar no clube com organização, e se alimentar bem, não fumar. Isso é que eu não acredito como um país como o Brasil não chega e define: vamos fechar todas as empresas de cigarro. Porque fumar, não sei qual é o gosto, eu já fumei, mas é um gosto horrível. E faz um mal tremendo. Eu fiz uma estatística e todos os meus amigos que fumaram, que não são poucos, morreram antes dos 80. Eu botei no papel. Os únicos que estão vivos são os 3 que não fumam, da turminha que eu tinha aos 20 até os 40 anos. Então, esse é um ponto. E fazer esporte, fazer atividade física, fazer ginástica, quer dizer, levar uma vida saudável, dormir o suficiente para sentir-se descansado, que são exatamente os 10 princípios do Netas. E eu intitulo também, que não se pode esquecer, também assimilar conhecimento. Sim. Que é como o senhor mesmo falou, né? Você é um papa-curso. Até aos 81 anos, eu encontrar com ele num curso de IA, eu fiquei admirado. Eu disse, eu tenho que conhecer melhor o seu Ernesto. Exato. Mas aí a pessoa começa a gostar de ganhar conhecimento quando ela começa realmente a entender, né? Porque se você vai fazer um curso, por exemplo, de IA, um curso de uma tecnologia nova, normalmente no começo você fica entediado, porque você não está entendendo patavina. Então, também é um conselho que eu queria dar. Quando você entrar numa coisa nova que você não conhece, entenda que no começo vai ser chato, porque você não vai entender coisa nenhuma. Mas isso é só o começo. Depois que você começa a entender, aí fica legal. E muita gente desiste já no começo, porque não estou entendendo nada, então... Quer dizer, eu não me conformo que tem jovens que, não pela condição financeira, mas simplesmente pelo fato de não gostar de estudar, abandona a escola. Às vezes até eu culpo o próprio professor ou a escola, que tornou a aula tão chata que o aluno vai lá e começa a faltar, e aí depois ele desiste. Então vamos procurar não desistir, estudar, porque quando você começa a entender, aí fica legal. Então a resiliência é parte fundamental da trajetória de sucesso. E assim, uma coisa que a gente vê no Brasil é exatamente esse grande volume de jovens que não concluem o seu ensino, né? Quer dizer, eles estudam alguns anos e param. Então, eu acho que nesse ponto até o governo deveria interferir e, vamos dizer assim, castigar de alguma forma esses jovens que simplesmente não é nem pela condição financeira, porque hoje tem um monte de curso gratuito. Para de estudar. E estudar é a coisa mais importante. Perfeito, pessoa, perfeito. Né? Agora falando do seu Ernesto, quais são os maiores mentores que o senhor teve na sua jornada, as referências ao longo da vida? Eu tive várias, né? Meu pai foi o primeiro que realmente era um trabalhador de segunda de manhã até domingo à noite, da semana seguinte, trabalhava que nem um doido. E uma coisa que eu
eu fiquei triste, fiquei preocupado de não ter seguido a profissão dele de fotógrafo. E ele, no fim, acabou dando a empresa para os funcionários. Mas isso acontece, porque eu me apaixonei pela tecnologia. Agora, é isso que é importante. Quer dizer, você quando está lá estudando, fazendo curso secundário, depois a faculdade. Por exemplo, eu tive um caso interessante que é assim, quando eu estava no científico, eu falei, vou ser engenheiro, lógico, engenheiro, né? Que é a profissão mais assim, né? Fora a medicina e tudo. Mas aí a danada da química me derrubou. Eu não conseguia entender o que era H2O. Então, fiz administração, que também foi muito bom, porque me deu todo esse processo de gestão que levou a trabalhar com tecnologia da informação. Mas o jovem, primeiro, ele não pode parar de estudar. Quer dizer, se ele está lá no primeiro ciclo, no segundo ciclo, e tentar fazer uma faculdade, mesmo que seja uma faculdade não de primeira, tal, mas que pelo menos ele conseguiu entrar, terminar uma faculdade, porque aí pelo menos você já tem um conhecimento que realmente vai te permitir entrar numa empresa com um certo nível, e aí você vai aprender, porque você já entrou num nível mais alto. Então, parar de estudar é uma coisa assim que deveria ser tremendamente condenada. Quem parou de estudar deixa de ter uma série de direitos. E aí, depois que se formou, seguir o trabalho que gosta. Mas se a pessoa teve uma boa formação, dos 8 até os 22, 23 anos, 24 anos, ela sem dúvida vai se dar bem. E eu fico impressionado como a quantidade de jovens brasileiros, né? E aí também eu acho que o governo deveria participar um pouco mais, principalmente dessas famílias mais humildes, de obrigar realmente, como na Alemanha, como nos países europeus, ali, se você para de estudar, o governo mesmo vai lá e age, te obrigando a estudar. Então o senhor diz, né, que eu também tenho essa mesma opinião. A gente nunca pode parar de estudar. Exatamente. Correto? Porque a informação também ela está exposta. Ela está nas redes sociais, ela está em artigos, está na internet free, né? Gratuitamente. Isso que você falou, a gente tem que entender que estudar é um ato, quer dizer, uma coisa que no momento que você começa a entender o que você está estudando, você mesmo não vai querer parar de estudar, porque aí fica legal. Eu concordo que se, por exemplo, eu vou citar um exemplo meu. A professora de química, eu não vou citar o nome dela, fez com que eu odiasse química, porque ela explicava tão mal que eu não entendia nada, e aí realmente eu deixei de ser engenheiro por causa disso. Então, acontece às vezes na vida, mas, de uma forma geral, não acontece. Então, você que está nos ouvindo aqui, procure abraçar aquilo que você está aprendendo, tentar entender realmente. Basta fazer um esforço, porque no momento que você começa a entender, começa a dar prazer, começa a ser gostoso você aprender. Você quer aprender cada vez mais. Agora, no momento que você para de estudar, porque estava chato, não estava entendendo nada, aí dá aquele... não, vou parar de estudar, porque eu não estou entendendo nada. Nesse momento, você tem que ser muito forte e tentar entender ou mudar, né? Mudar. Olha que dica excepcional aí para quem está nos estudos, viu? Não existe. A resiliência é parte fundamental para te poder alcançar o sucesso. Porque num primeiro momento pode parecer chato, né? Um tipo de assunto, mas com o tempo tu vai acabar entendendo e gerando realmente a transcendência para poder chegar ao sucesso. Quem está falando aqui não é nada mais nada menos que o fundador da TOTUS, uma empresa gigante, bilionária na questão do seu lucro, e que escreveu 14 livros, é isso, Ernesto? E agora o Anderson está escrevendo um 15º sobre a minha vida, porque os outros livros foram todos técnicos, né? Sobre programação, sobre análise de sistemas.
e agora estamos escrevendo um livro sobre a minha vida. Até eu gostaria de perguntar, Ernesto, como o senhor fala também do estudo e tudo, passa muito por leituras de livros, né? Isso. O senhor tem algum livro ou até um filme também, que impactaram a sua visão assim de mundo e de liderança para poder chegar até esse momento? Bom, hoje o que mais foca assim é você ver entrevistas. E aí, que me influenciou muito, agora preciso me lembrar o nome dele. Como é que chama? Aquele famoso que fala... Entrevistas é fundamental, porque quando a gente está entrevistando, por exemplo, uma pessoa com 81 anos, como o seu Ernesto, que tem toda uma trajetória, um caminho onde ele criou muita resiliência, desde a microsiga até hoje com a RP Flex, eu acho que isso muitas vezes gira insights para a sua vida, para poder alcançar realmente o sucesso. E o sucesso, ele não precisa ser somente de cunho profissional. O seu Ernesto me conta que dentro da família dele, então, existem outros empreendedores também. Os filhos dele, hoje, acabam administrando outras empresas. Conta um pouquinho mais da tua família, porque isso também acaba sendo sucesso. Sim. Bom, primeiro eu queria dizer que livros, eu recomendo principalmente os livros do Erich Fromm. Erich Fromm escreveu vários livros sobre a vida, sobre como você vencer na vida. Esse eu recomendo realmente. Sobre a minha família, todos estão trabalhando. A Patrícia, minha filha, tem um hotel Fazenda Morros Verdes, em Ibiúna. O meu filho tem outro hotel, mas esse é em Ubatuba, hotel lá em Ubatuba. E a minha esposa tem um salão de beleza, Espaço B, na Zona Norte. Então, eu procuro colocar todo mundo trabalhando, né? O importante é estar trabalhando, porque aí você acorda de manhã, você tem o que fazer, você vai lá, não é sacrifício. Principalmente se você é dono, é um prazer. Você vai lá, comanda e faz as coisas. Então, trabalhar é muito importante. Você ter o que fazer nos 7 dias da semana, né? E ter prazer em descansar no domingo. Porque se você não trabalha, o domingo é um dia normal, né? Perfeito. Acho que tem que ter o descanso, obviamente, até para a gente poder gerar uma nova semana com bastante gás e acabar transcendendo na questão do trabalho. Hoje, o que define sucesso para ti? E o que mudou ao longo do tempo nessa definição? Sucesso é você achar uma atividade que você gosta e essa atividade evoluir, quer dizer, criar um negócio, te dar um rendimento, mas principalmente você sentir prazer em fazer esse trabalho, essa atividade, que pode ser desde um programador até um professor, até um varredor de rua, até um funcionário numa grande empresa. O importante é você acordar de manhã e falar assim, eu vou para o meu trabalho e isso não é um sacrifício, eu gosto. Domingo é um dia chato porque eu vou ter que ficar em casa. Se bem que domingo você vai dedicar à sua família, sábado e domingo. Então, achar as coisas que você gosta, né? Tem muita coisa interessante. Agora, uma coisa que às vezes eu questiono é que tem certas pessoas que elas se apoiam e ficam gostando de uma coisa que não lhe dá nenhum retorno, dá alguma alegria. Eu vou mencionar um caso aqui polêmico, mas vamos mencionar, que é aquela pessoa que é fanática por futebol. Eu também sou, eu sou São Paulino, né? Embora o São Paulo aí está embaixo. Os palmeirenses estão felizes agora. Vamos ver até quando. Porque vai ter outros jogos aí. Mas você dedicar o seu tempo, a sua vida e a sua cabeça com uma coisa que não está relacionada diretamente com você, eu acho assim que não é muito útil para você. Pode te dar uma alegria, por exemplo, quando seu time vence e tal, mas não tem nada a ver com você, pô.
O presidente lá do Palmeiras não vai chegar e te dar alguma recompensa pelo fato de você ter torcido que nem um louco do Palmeiras se classificar aí nesse campeonato mundial. Então, seja moderado nessas atividades, né? Porque essas atividades não tem nada a ver com você. É uma paixão que você tem, tudo bem, mas não pode ser o fator mais importante da sua vida. Não estou dizendo que você não deve torcer para ninguém. Não, você deve torcer, mas deve ser uma coisa secundária. Foque naquilo que age diretamente em você, que é o seu trabalho, o seu estudo, as suas amizades, as suas tarefas que você faz no dia a dia. Pense sempre assim, eu sou uma pessoa que está viva, que está aqui no mundo, que vai morrer um dia, mas que durante esse tempo que você está vivo, as pessoas têm que notar você. Você tem que fazer alguma coisa em prol delas, em prol do trabalho, em prol da realização, para quando você morrer, as pessoas sentirem falta. Somar na sociedade, acabar somando na sociedade. Somando na sociedade. Perfeito. Hoje, o que te move, Ernesto? E o que tu acha que vem pela frente? O que te move e o que vem pela frente? O que me move é exatamente isso. Quer dizer, uma das coisas que me move é o RP. Né? O RP, para mim, é uma coisa que eu sempre vou, até o dia que eu morrer, vou estar tentando melhorar. Seja o RP da RP Flex, seja de outra empresa, se eu for trabalhar em outro lugar, o importante é que a minha cabeça nunca está parada. Eu sempre estou pensando como é que eu posso melhorar o RP. Não importa se é o da Toto, se é o da RP Flex, se é o do concorrente até. Então, você tem uma coisa para pensar. Outra coisa é o físico. Né? O nosso corpo, infelizmente, ele depende de atividade física, ele precisa ser bem cuidado, senão você fica velho e morre cedo. Então, também, vamos se preocupar em se alimentar bem, aí está surgindo um monte de vitamina, um monte de coisas que fazem você ficar mais tempo bem, e fazer esporte, fazer ginástica, tal, dormir bem. Então, cuidar dessa coisa que a gente ganhou, que é o nosso corpo. Né? É uma máquina, né? É uma máquina. Se a gente não preparar essa máquina, obviamente a gente não vai ter sucesso. E o cigarro enferruja essa máquina. Enferruja o cigarro, muita bebida alcoólica, enfim. E as relações. As relações relações humanas, eu acho que é parte fundamental. Desde com a mulher, a gente, com os filhos, com os parentes, com os inimigos. Jamais tê-los. Perfeito. E se tudo acabasse amanhã, o que você mais se orgulharia? Bom, de ter criado a sigla que virou a microsiga Eu Já Totos, de ter criado os 10 princípios do Netas. Os 10 princípios? Do Netas. Como é que são esses 10 princípios? Então, eu criei 10 princípios do Netas, não com o objetivo de substituir os 10 mandamentos da Igreja Católica, apenas de ter mais uma solução. São 10 princípios. O Netas é um movimento. Né? Significa natureza, educação e esporte, trabalho, amor e saúde. É um movimento que eu faço eventos, faço palestras. É um movimento de boa saúde, de uma vida legal. E aí eu criei 10 princípios. Atividade física, todos os dias. Ler, estudar, estar sempre bem informado. Trabalho, fazer dele um lazer, um prazer. Amar a família, os amigos. Espiritualidade, viver a própria. Ser católico, ser judeu, ser qualquer outra religião. Acreditar em alguma coisa. E tem mais 4, 5 princípios aí. Amar a família. Perfeito, Ernesto, perfeito. Você entra na internet, digita Netas, aí vai aparecer o site do Netas e lá tem os 10 princípios. Muito agregador. Existe alguma frase que tu tem na tua cabeça que pode se deixar para o mundo ouvir? Teria alguma frase? Bom, os próprios princípios do Netas são frases, assim, frases tal, mas assim de frases ou de filosofia de vida, né? A vida é muito curta, a gente tem aí 80, 90, 100 anos para vivê-la. Ninguém sabe aonde nós vamos depois de morrer, que, aliás, essa é uma preocupação que eu estou querendo saber para onde é que a gente vai, se é que vai sumir tudo ou realmente a gente vai lá para o céu e vai ficar assistindo vocês aqui embaixo, tá? Ou vai para o inferno.
ficar lá num baita calor e viver a melhor forma possível, quer dizer, aproveitar cada segundo. Então, sempre tem um plano. E, para isso, uma recomendação muito forte que eu dou é o tal diário. Eu tenho um caderninho, que ando com ele na minha mala, em que eu escrevo toda vez que acontece um fato importante. Por exemplo, saindo daqui, eu vou pegar minha mala, pegar o diário e falar assim, fiz uma entrevista aqui, foi muito legal, falei sobre isso, só isso. Então, e no fim do mês, eu faço num papel, eu escrevo o que aconteceu naquele mês e eu mando isso para os meus 3 filhos e para minha esposa. Agora estou mandando até para o Ian, que é um cara que toma conta das minhas coisas. E aí, o Anderson agora está escrevendo um livro sobre minha vida. Pô, coisa mais fácil. Ele pegou todos os diários que eu tenho nos 60 anos aí de vida, que eu estou com 80, mas eu comecei a escrever os diários a partir dos 20. Então, uma moleza, ele pega o diário lá e vai copiando. Uau! Mas esse livro vai transcender 500 páginas, com certeza. Tá com 500 páginas. 500 páginas, pá, sensacional. Tem até um capítulo sobre a primeira vez que eu fui num prostíbulo. Tem histórias engraçadas também? É, muito. Então, com certeza. Mas tudo contado de uma forma elegante. Ah, isso é muito importante. Eu faço questão de participar de quando tu lançar esse livro. Então, está previsto para agosto. Agosto. O probleminha até que está tendo é que o Anderson mencionou tantas pessoas e minha filha falou, pai, você precisa realmente ter uma autorização de todos esses nomes que você botou no teu livro, que são mais de 100. Então agora nós estamos nesse trabalho de mostrar o livro para esses 100 camaradas que foram citados, para eles dizer, autorizo que você coloque no livro o meu nome. Se bem que metade já morreu, então está mais fácil. É um trabalho bastante árduo, então, ainda pela frente. Bom, eu queria finalizar perguntando, teve algum ponto dentro de toda essa jornada de 81 anos que tu pode dizer que é um ponto de inflexão, que mudou toda a tua jornada para poder construir esse caminho do sucesso? Existe algum ponto? Existe aquele momento em que eu fui assistir uma aula de tecnologia, né? Então eu estava estudando administração de empresas, tal, naquela dúvida, e naquela época, né, na década de 60, se falava muito pouco de computador. E aí eu fui fazer um curso na Systems, uma empresa que até hoje existe. Então, aquele momento em que eu sentei na carteira e eu vi o professor falando sobre o que um computador é capaz de fazer, eu falei, nossa, espetacular. Assim, inventaram uma máquina que realmente substitui o nosso cérebro. Então, esse foi um momento muito importante. Outros momentos foram os casamentos, né? Eu sou casado 3 vezes, então ganhei bastante prática com a Rosa, com a Arinda e agora com a Elaine. Quer dizer, com a Elaine já estou 25 anos. Então, a vida em família realmente é muito importante, nem sempre dá certo, né? Mas hoje a Rosa e a Elaine são super amigas, eu me orgulho muito disso. E filhos, né? Ter filhos é legal, você tem aí uma perspectiva de que alguém vai continuar o que você está fazendo, amigos, né? Que também é muito importante você conviver, religião, e principalmente quando você vai ficando velho, a religião se torna importante, porque você fala assim, bom, então vou viver no máximo mais 10, 15 anos. Para onde eu vou? Ah, sim, fica essa pergunta, né? Para o céu, para o inferno, ou vai ser... Aliás, nesse livro que eu estou escrevendo, que o Anderson está escrevendo, eu coloquei uma frase muito forte, porque eu tenho um capítulo que são 43 frases minhas, porque ele está baseando tudo no número 43, que é onde que eu nasci. E aí uma frase é assim, para onde vamos depois que a gente morre? Será que realmente tem um lugar, o céu lá, que vai ser super legal, um monte de gente, vai ter festa toda semana, aí tem o inferno, que vai ser horrível, porque é fogo o tempo todo, você vai ter que ficar sofrendo lá? Ou será que vai ser igual como era antes da gente nascer? Pois é. Olha, Ernesto, foi uma baita conversa aí que a gente teve. Foi muito valoroso a gente conhecer a história de um grande empresário que iniciou a sua jornada em tecnologia nos anos 60. Valeu mesmo aí por essa entrevista aqui.
E bom, para vocês que estão até aqui, né? Lembre-se, o sucesso é feito de escolhas, é feito de bastante trabalho e bastante aprendizados também. Aqui, então, estivemos conversando com o seu Ernesto, fundador da TOTUS, dono da RP Flex. E, enfim, muito obrigado, Ernesto. E até o próximo podcast, O Caminho do Sucesso. E sucesso é trabalho. Boa.